O julgamento do caso Zacarias Monha contra Manuel de Araújo, edil da cidade de Quelimane, foi então julgado no dia 27 de março. A leitura da sua sentença será hoje, aqui no Tribunal Judicial Provincial da Zambésia. Já vamos acompanhar detalhadamente a leitura da sentença. Vamos descobrir se Manuel de Araújo é culpado pelas calúnias e difamações ou se é inocente. Já você vai ficar a saber dos resultados. Venha comigo. De 2023, por volta das 17 horas, o assistente recebeu uma mensagem de WhatsApp no seu celular contendo uma imagem. O mais caricato é que a imagem era do assistente e o nome que constava na imagem era de uma outra pessoa, neste caso, do diretor distrital do Estado. Na imagem continha dizeres como wanted, live ou procurado, vivo ou, para além das mensagens que circularam nas redes sociais, a Renamo imprimiu um dístico como primado, difamando o assistente como se de ladrão se tratasse. Acontece que 2 dias depois, um grupo de manifestantes do partido Renamo, conduzidos pelo secretário da Renamo, amotinaram-se em frente da casa do assistente na rua Hugo Pio Matos, gritando que caso fosse divulgado os resultados e a Renamo perdesse, iriam queimar a casa toda completamente, passando a ter um impacto muito negativo ao nível profissional e familiar. No entanto, no momento em que estava na casa do assistente, o pior não aconteceu porque de imediato chegou uma força da polícia que reforçou a outra que lá estava em serviço naquele local. Formulou um pedido civil de danos não patrimoniais causados ao ofendido no valor de 200 mil meticais, dizendo os arguidos agiram de forma livre, deliberada, conscientemente, bem sabendo que a sua conduta é proibida e punida por lei. Conheciam perfeitamente a natureza ética, social e criminalmente reprovável da sua atuação, conformando-se com os resultados dali advindos. A favor dos arguidos militam as seguintes circunstâncias atenuantes. A primeira é o comportamento anterior, a segunda é a prestação de serviços relevantes à sociedade, todas do artigo 45 do Código Penal. O julgamento realizou-se com todo o formalismo legal, conforme atesta respectivas atas de folha 70 a 73 dos autos, tendo o arguido se defendido por si, de forma oral e através da sua mandatária judicial legalmente constituída para o efeito nos termos de número 1 do artigo 70 do Código de Processo Penal. A audiência de discussão decorreu sem a presença dos juízes eleitos em estrita obediência dos termos número 1 e 2 do artigo 17 da Lei nº 11/2018, de 3 de outubro. O Tribunal é competente, o processo é próprio, o Ministério Público tem legitimidade para acusar, as partes são legítimas e não existem nulidade, exceções ou quaisquer outras questões que obstem o conhecimento do mérito da causa. Tudo visto, cumpre-nos apreciar e decidir. Discutida a causa nos presentes autos, ficou aceita a seguinte matéria factual. E no dia 4 de novembro de 2023, por volta das 18 horas, o ofendido Zacarias Inácio, gravante designado por assistente, recebeu uma mensagem no seu telemóvel de uma das redes sociais, WhatsApp. Na referida mensagem, continha uma imagem com a sua cara e alguns dizeres que são wanted, live ou procurado, vivo ou, conforme se ilustra de folha 7 dos autos. Por outro lado, no dia 6 de novembro de 2000, que é irrelevante que o agente tenha ou não a intenção de concretizar a tal ameaça. A convicção do tribunal formou-se com base na análise crítica aliadas às regras de experiência comum e toda a prova produzida em sede de audiência, discussão e julgamento, bem como junta nos autos, com maior realce as respostas dadas pelo arguido Manuel de Araújo e Batista Lemos, declarações do ofendido Zacarias Inácio Monteia e depoimento prestado pela testemunha Edmundo Zacarias Inácio, bem como conjugadas com as regras de experiência comum, onde o arguido Manuel de Araújo diz que na data dos fatos não se encontrava na cidade de Quelimane e não foi ele quem produziu a tal imagem, bem como os dizeres nele constantes.
Acrescentou ainda que não tem o contato telefônico do ofendido Zacarias Inácio para poder enviar-lhes a respectiva imagem. No seu turno, o coarguido Batista Lemos Máquina disse conhecer o ofendido Zacarias, pois são vizinhos do bairro Aeroporto Bem, nesta cidade de Quelimane, não sabendo dizer a razão do seu vizinho apresentar queixa contra si, porque na data dos fatos ele encontrava-se fora da cidade de Quelimane e quando regressou foi informado pelo chefe de quarteirão Almeida Burete que seu vizinho Zacarias teria fugido do bairro. Também foi relevante para a boa decisão da causa o depoimento prestado pela testemunha Edmundo Zacarias Inácio, por sinal, filho do ofendido, neste caso, o assistente, que se encontrava na casa na data dos fatos e confirma ter visto o coarguido Batista Lemos Máquina em frente da sua casa naquele grupo de manifestantes ou simpatizantes do partido Renamo. Não viu ele a fazer qualquer gesto de ameaça e muito menos ouviu o que ele estava a dizer, porque o depoente, neste caso o Sr. Edmundo, encontrava-se distante dos manifestantes ou simpatizantes. Aliado a estes pronunciamentos, está o próprio ofendido que diz que quando os fatos aconteceram no bairro do Aeroporto B, ele não se encontrava em casa. Reiterou que sentiu-se profundamente, alegou ainda que sentiu-se ameaçado porque tratava-se de um período de trufafá e todos os munícipes dessa cidade temiam o trufafá, uma vez que este grupo constituía perigo à sociedade. Ele temia pela sua integridade física e da sua família. Entretanto, veio esclarecer que, na data dos fatos, não se encontrava no mercado de Brandão e muito menos na sua casa. Estas informações teve com seu filho Edmundo Zacarias Inácio. No processo penal vigente, vigora o princípio da livre apreciação da prova. Em sede da audiência de discussão e julgamento, há que apreciar os elementos considerados fundamentais para a boa decisão da causa. Ora, nos presentes autos, o coarguido Manuel de Araújo veio acusado da prática de um crime de difamação. Note-se que o crime de difamação enquadra-se nos crimes contra a honra, cujo bem jurídico protegido é a honra objetiva, isto é, o bom nome da pessoa. O legislador do solo pátrio acautelou-se de proteger este direito fundamental, consagrando que todos... Tem alguma questão? Muito bem. Os senhores estão dispensados. Não há provas que possam incriminar tanto o nosso cabeça de lista como também o Sr. Batista. O Tribunal decidiu assim. E vamos simplesmente obedecer ao que o Tribunal decidiu. Só que, não se incriminar a ninguém, é de praxe o Tribunal só decide com provas e provou-se aqui em sede do Tribunal e não havia nada que pudesse incriminar os dois. Estão libertos, está tudo bem com nós. Está satisfeito? Só podia estar. Senhor Zacarias, uma declaração sobre... Mano, entramos lá. Aqui acompanhamos o senhor Zacarias sem deixar nenhuma declaração. E ele totalmente furioso pela sentença a qual foi então colocada. A leitura da sentença já foi feita e o juiz sentenciou então Manuel de Araújo como inocente. O que você tem a dizer acerca dessa leitura de sentença que você acompanhou detalhadamente a partir daí de casa na nossa telinha? Eu sou Antônio Johnny e é um prazer trabalhar para si. Esta aqui é a Filca TV, o canal do povo. Até lá, fique bem.